Ainda estava escuro lá fora quando ouvi batidas fortes na porta da frente. Olhei para o relógio, 5h02 da manhã. Ninguém bate a essa hora, a menos que algo esteja muito errado. Vesti o moletom e fui até a porta, com o coração acelerado. Ao abrir, vi meu vizinho, Gabriel Stone. Seu rosto estava pálido, a respiração curta, como se tivesse corrido o caminho todo. Não vá trabalhar hoje, ele disse, em um tom baixo e urgente. Fique em casa. Apenas confie em mim. Fiquei parada, confusa. Gabriel era um homem quieto, educado, raramente dizia mais do que um bom dia no portão. Mal sabia algo sobre ele além de que se mudará para o bairro há um ano e não falava com ninguém. Vê-lo assim, assustado, parecia errado. Do que você está falando? Perguntei. Aconteceu alguma coisa? Ele balançou a cabeça lentamente, mas o olhar estava firme, cheio de alerta. Não posso explicar agora. Só me prometa que não vai sair de casa hoje. Por nada. Aquele momento parecia irreal. O ar frio da manhã, o primeiro traço rosado do sol surgindo no horizonte, e meu vizinho, normalmente impassível, com o olhar de quem estava prestes a desabar. Respirei fundo. Gabriel, você está me assustando, disse. Por que eu não deveria ir? Ele hesitou e sussurrou, você vai entender ao meio-dia. Antes que eu pudesse dizer algo, ele recuou, olhou em volta como se alguém nos observasse, e voltou rapidamente para casa. Não olhou para trás. Fiquei parada ali, em silêncio, a mão ainda na maçaneta, com 1000 pensamentos na cabeça. A parte racional de mim queria ignorar tudo, talvez ele estivesse confuso, em colapso, ou apenas paranoico. Mas havia outra parte, a que sempre confiou na intuição, dizendo que eu não devia ignorar aquele aviso. E havia mais um motivo para eu não conseguir simplesmente deixar pra lá. 3 meses atrás, perdi meu pai. Sua morte foi repentina. Oficialmente, um derrame. Mas, dias antes de morrer, ele insistia em me contar algo importante, algo que precisava me mostrar. Quando perguntei o que era, ele só respondeu, é sobre nossa família. Está na hora de você saber. E então, ele se foi antes que pudesse me explicar. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Um carro ficava parado perto da minha garagem por horas, com os vidros escuros. Meu telefone tocava de números bloqueados, mas ninguém falava. Minha irmã mais nova, Sophie, que mora fora do país, me ligou perguntando se eu tinha notado alguém novo no bairro. Ninguém dizia nada diretamente, mas eu sentia. Algo estava se movendo na minha vida. Em silêncio. De forma planejada. E não era coincidência. Meu nome é Alissa Rovan, tenho 33 anos, sou analista financeira na Henning Cole Investments e nunca faltei um dia de trabalho sem estar doente. Moro sozinha na casa que herdei da minha avó. Minha vida sempre foi calma, previsível, até hoje. Tomei uma decisão naquele instante, não por medo, mas por lógica. Se Gabriel estivesse errado, eu apenas perderia um dia de trabalho. Mas, se ele estivesse certo, talvez eu salvasse minha vida sem nem perceber. Mandei uma mensagem para minha gerente dizendo que não poderia ir trabalhar por causa de uma emergência pessoal. E esperei. As horas se arrastavam. Cada som da casa parecia mais alto do que o normal, o tic-tac do relógio da cozinha, o zumbido da geladeira, até o vento na janela soava como sussurros tentando atravessar as paredes. Às 11h30, comecei a me sentir boba. Nada tinha acontecido. Gabriel não voltou. Talvez eu tivesse exagerado. Então o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi, achando que poderia ser minha gerente ou uma ligação de spam. Mas uma voz calma e autoritária disse: Senhora, aqui é o oficial Taylor, do Departamento de Polícia do Condado. A senhora está ciente de um incidente crítico que ocorreu no seu local de trabalho esta manhã? Meu coração parou. Que incidente? O oficial suspirou, a voz mudando de tom. Houve um ataque violento no prédio. Vários funcionários ficaram feridos. Temos motivos para acreditar que a senhora estava presente. Meu corpo gelou. Isso é impossível. Eu não estava lá. Silêncio. Então ele respondeu:
Temos imagens do seu carro chegando às 8h02. Seu crachá foi usado para entrar no prédio, e os registros de segurança indicam que a senhora foi vista pela última vez no terceiro andar, antes do ataque. Minhas pernas fraquejaram. Apoiei as mãos na mesa para não cair. Alguém tinha usado minha identidade. Alguém queria que eu estivesse lá. E alguém queria que o mundo acreditasse nisso. Se você quer saber o que a polícia me contou depois e o que meu vizinho estava tentando me proteger de descobrir, inscreva-se e comente de onde está assistindo. Porque o que aconteceu ao meio-dia não apenas mudou minha vida, revelou porque eu nunca deveria ter sobrevivido a este dia. O tom do policial continuou calmo, mas havia algo escondido ali, uma urgência silenciosa. Aquela não era uma simples ligação de rotina. Era o tipo de ligação que muda tudo. Senhora Hovan, continuou ele. Seus colegas relataram ter visto a senhora entrar no prédio esta manhã. Os registros mostram que seu cartão de acesso foi usado às 8h02. Temos imagens do seu carro entrando na garagem. Asterisco asterisco, apertei o telefone contra o ouvido, minha voz trêmula. Isso não é possível. Eu estive em casa a manhã toda. Não fui trabalhar hoje. Houve uma pausa. Então, o policial fez uma pergunta que gelou meu sangue. Alguém pode confirmar isso? Olhei em volta da sala vazia. O silêncio parecia pesar, como se me acusasse. Não, sussurrei. Eu moro sozinha. O tom do oficial mudou, ficando mais formal. Senhora Hovan, por volta das 11h47, um alerta de emergência foi acionado no terceiro andar do seu prédio. Houve um ataque coordenado. A senhora foi reportada como desaparecida do local. Precisamos localizá-la para garantir sua segurança, e para interrogatório. Meu aperto no telefone ficou mais firme. Interrogatório? Por quê? Desta vez, ele demorou mais para responder, escolhendo as palavras com cuidado. Foram encontradas evidências no prédio. Objetos pessoais da senhora foram recuperados perto da cena do incidente. Meu cérebro parou. Objetos meus. Foi então que me lembrei de Gabriel, o rosto pálido, as mãos trêmulas, a voz urgente. Não vá trabalhar hoje. Alguém havia planejado tudo, e eu fazia parte desse plano, como vítima, ou como culpada. Estou dizendo a verdade, eu não estava lá, tentei manter a calma. Alguém deve ter clonado meu crachá. Então uma ideia me atingiu com força. Meu carro. Vocês viram quem saiu dele nas imagens? O policial respondeu num tom baixo. As filmagens estão corrompidas. Não dá para ver o rosto. Só o veículo entrando, com sua placa visível. Meu coração disparou. Quem fez isso tinha acesso ao meu carro, ou a um idêntico. Minha identidade não havia apenas sido roubada, havia sido substituída. Olhei pela janela, o peito apertado. Será que estavam me vigiando? Esperando que eu entrasse em pânico e cometesse um erro? Antes que eu pudesse perguntar mais, o policial disse: unidades estão a caminho do seu endereço. Por favor, não saia de casa. Meu instinto gritou. Se Gabriel me disse para não ir trabalhar, e alguém estava fingindo ser eu, então talvez a polícia não estivesse vindo para me proteger, mas para me prender. Assim que a ligação terminou, fechei todas as cortinas e tranquei as portas. Minha respiração ficou curta. A mente rodava com lembranças das últimas semanas, um homem de terno observando do carro na esquina, e-mails estranhos perguntando se eu estaria no escritório na terça, a sensação de que alguém mexera nas minhas coisas enquanto eu estava fora. Não era paranoia. Era preparação. De repente, batidas soaram na porta. Firmes, controladas, não como as de um vizinho preocupado, nem como as de alguém em pânico. Eram frias, calculadas. Segurei o fôlego e fiquei em silêncio. Outra batida, depois uma voz: Alissa, sou o Gabriel. Abra a porta. Precisamos conversar. Meu peito apertou. Caminhei devagar até a porta, mas não abri. Como você sabia que a polícia ia me ligar? Perguntei através da madeira. A resposta veio firme, baixa. Porque eles não estão vindo te ajudar. Estão vindo te colocar sob custódia federal.
Você nunca deveria ter acordado na sua própria cama hoje. Minha cabeça girou. Do que você está falando? Ele respirou fundo. Eles encenaram o incidente para eliminar todos naquele prédio, Alyssa. E você deveria estar lá não como vítima, mas como a culpada. Ele fez uma pausa. Agora precisam que você esteja viva tempo suficiente para confessar algo que não fez. Um arrepio percorreu meu corpo. Eles não queriam apenas me destruir, queriam me apagar e reescrever minha história como se eu fosse o monstro. E o que aconteceria ao meio-dia nunca foi sobre o prédio, era sobre mim. Abri a porta lentamente, não porque confiava em Gabriel, mas porque confiava ainda menos no medo. Assim que a porta se abriu um pouco, os olhos dele se fixaram nos meus, atentos, calculando, como se buscassem sinais de que não estávamos sozinhos. Sem pedir permissão, ele entrou e fechou a porta atrás de si. Eles já estão a caminho, disse, sem perder tempo. Você tem minutos, talvez menos, antes que declarem esta casa como cena de crime. Cruzei os braços, tentando controlar a respiração. Por quê? Por que eu? O que está acontecendo? Ele não respondeu de imediato. Foi até a janela da cozinha, olhou a rua e baixou a voz. Alyssa, eu não me mudei para cá por acaso. Vim para te proteger. Seu pai me pediu isso. As palavras me atingiram como um soco. Dei um passo para trás. Meu pai? Não, meu pai era contador, um homem comum, ele nunca. Gabriel se virou para mim e interrompeu. Seu pai nunca trabalhou em finanças, asterisco 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 asterisco, esse era o disfarce dele. Seu pai esteve envolvido em uma investigação federal secreta por quase 20 anos. E você fazia parte do motivo. Minha boca ficou seca. O que isso quer dizer? Perguntei. Gabriel colocou a mão dentro do paletó e tirou um pequeno envelope preto. Seu pai sabia que algo assim aconteceria um dia. Ele deixou isso para você. Hesitei antes de pegá-lo. Meus dedos tremiam enquanto eu abria o papel lá dentro. Era uma carta escrita à mão. Alyssa, se você está lendo isto, é porque o que mais temi aconteceu. Você não está em perigo por algo que fez, mas por quem você é. Há mais sobre sua identidade do que você imagina. Gabriel explicará o resto. Confie nele, como um dia confiou em mim. Não se entregue. Se eles te levarem, você vai desaparecer. Pai, sussurrei, sentindo minhas pernas falharem. Ele sabia. Todo aquele tempo, tentando me preparar, dizendo frases misteriosas como: há coisas que você ainda não deve saber. Achei que ele só queria me proteger da dor. Agora, aquelas palavras ecoavam como alertas de um fantasma. Gabriel me encarou, os olhos firmes. Eles não estão apenas te incriminando, Alyssa. Estão te reivindicando. Reivindicando? Repeti quase sem voz. Você nunca foi apenas uma civil, disse ele. Seu nascimento não foi uma coincidência. Sua identidade foi construída. Seu pai descobriu um programa biogenético ultra-secreto, ligado a famílias influentes, linhagens poderosas. Quando ele se recusou a cooperar, tornou-se um risco. A morte dele não foi natural. E você seria a próxima. Mas eles encontraram um uso melhor para você. Meu coração batia como um tambor. Me usar, como o quê? Gabriel deu um passo à frente. Como bode expiatório. Eles precisavam de um rosto, uma história que justificasse a próxima fase do plano. Um evento falso, uma tragédia fabricada, com você como a responsável. Senti o peso da verdade me atravessar. Todos os momentos estranhos, todos os sinais que ignorei, estavam me levando até aqui. Então tudo isso foi armado para destruir minha vida? Perguntei. Gabriel balançou a cabeça lentamente. Não só sua vida. Sua legitimidade. Assim que te declararem uma ameaça nacional, eles terão acesso a todos os arquivos da investigação do seu pai. E poderão apagar a verdade pela qual ele morreu. Ele colocou a mão novamente no casaco e tirou um cartão metálico com um emblema vermelho. Isso é o acesso a um cofre de segurança que seu pai usava. Lá estão arquivos criptografados com os nomes dos envolvidos nessa operação. Se você não chegar até esse cofre antes deles,
Tudo que seu pai protegeu vai ser enterrado para sempre. Fiquei olhando para o cartão em sua mão e depois para a carta do meu pai. A vida toda, eu achei que era uma pessoa comum, substituível, invisível. Agora eu sabia a verdade. Eu nunca fui invisível. Nunca fui substituível. Fui vigiada, porque era a última peça de um quebra-cabeça que pessoas poderosas queriam manter escondido. De repente, o som distante de sirenes começou a ecoar pelo bairro. Gabriel olhou pela janela da frente. Eles chegaram, disse, sem demonstrar medo. E, pela primeira vez desde aquela manhã, eu também não senti medo. Porque o medo perdeu algo que eu não tinha mais, a dúvida. Dobrei a carta do meu pai e guardei o cartão no bolso. Olhei para Gabriel e disse com firmeza, me mostre onde precisamos ir, e ele assentiu, sério. E naquele instante, atravessei a linha entre a vida que eu conhecia e a verdade que nasci para enfrentar. Mal tivemos tempo de chegar ao SUV de Gabriel antes que os primeiros carros pretos sem identificação virassem a esquina, fechando minha rua. As sirenes se calaram. Elas já não eram necessárias. Eles não vinham como policiais. Vinham como caçadores. Entra! Ordenou Gabriel, ligando o motor assim que bati a porta. O carro arrancou com força, pneus cantando no asfalto. Pelo espelho, vi dois homens saindo de um sedã preto, varrendo o local com os olhos. Um deles levou o rádio à boca. Seu olhar era frio, decidido, como o de alguém recuperando uma posse, não uma pessoa. Enquanto acelerávamos pela estrada, um silêncio estranho tomou conta de mim. O medo havia saído do meu corpo. O que restou foi clareza. Algo dentro de mim havia mudado, como uma chave finalmente encaixando na fechadura certa. Depois de 20 minutos sem dizer nada, Gabriel falou, há algo que você precisa ver antes de chegarmos ao cofre. Quando ver, vai entender por que te observam desde que nasceu. Ele tirou um tablet do bolso do casaco e me entregou. Na tela, havia um arquivo aberto, Rovan, Alissa, sujeito 7B classificação, ativo genômico prioridade alta projeto Origin Initiative. Rolei a tela, o coração disparado. Havia gráficos de genes, marcadores sanguíneos incomuns. Uma anotação chamava atenção, sujeito apresenta imunidade completa a múltiplas cepas virais. Possíveis propriedades regenerativas do sangue. Aprovada para integração na fase 2. Fase 2. Murmurei, engolindo em seco. O que isso significa? Regenerativa? Imune a quê? Gabriel manteve os olhos na estrada. Há 20 anos, seu pai descobriu um programa biogenético financiado pelo próprio governo, asterisco 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 eles não estavam tentando curar doenças. Eles estavam tentando criar uma nova classe de seres humanos. Pessoas com vantagens imunológicas específicas, capazes de sobreviver a epidemias, exposição química e até guerras. Eu encarei a tela, a luz tremendo sobre meu rosto, enquanto a verdade se assentava como cinzas. Meu pai estava envolvido nisso? Perguntei. Ele nunca deveria estar, respondeu Gabriel. Ele descobriu tudo por acidente, quando encontrou inconsistências médicas nos registros da sua infância. Achou amostras do seu sangue em lugares que ele nunca autorizou. Percebeu que você estava sendo estudada sem o consentimento dele. Tentou tirá-la do programa, mas isso não era uma opção. As luzes da estrada passavam rápido, como cometas brancos. Eu mal conseguia processar aquelas palavras. Um experimento. Um projeto. Um alvo. Gabriel continuou, com a voz firme, mas controlada. Seu pai vazou a existência do programa para uma junta federal. Eles ordenaram o encerramento, mas, em vez disso, os que estavam no topo apagaram tudo, inclusive todos que sabiam. Inclusive meu pai, sussurrei. Gabriel assentiu. Fizeram parecer um derrame, mas ele foi envenenado com uma neurotoxina criada pelo próprio programa. A morte dele foi um aviso. Fechei os olhos. Pela primeira vez, não vi meu pai como um homem silencioso e cheio de segredos. Eu o vi como alguém que sacrificou tudo para me proteger de um mundo que eu nem sabia que existia. Eles planejavam te recuperar no seu aniversário de 33 anos, disse Gabriel. Mas algo mudou. Seu perfil foi acelerado. O exame de sangue do mês passado acionou um alerta no sistema.
Foi por isso que encenaram o ataque no seu trabalho. Se você tivesse ido, estaria morta ou desaparecida. E agora? Perguntei. Agora vão te incriminar publicamente, respondeu ele. Vão te declarar uma ameaça nacional, colocar em andamento o protocolo de recuperação de ativo. Apertei o tablet com força. Mas por que me incriminar? Por que não apenas me levar? Gabriel me olhou brevemente. Porque eles não querem só o seu corpo. Eles querem controlar a história. Se o mundo acreditar que você é perigosa, ninguém vai questionar o que eles fizerem com você. Viramos para uma estrada de terra, entrando em uma floresta. As árvores se tornavam densas, o ar mais frio, e meu coração, mais firme. Eu não estava mais na vida que conhecia. Estava entrando na vida para a qual tinha nascido. Quando nos aproximamos de algo que parecia um bunker abandonado, escondido sob uma colina coberta de mato, Gabriel estacionou e me olhou com seriedade. Você tem uma última escolha, Alyssa. Assim que entrar, não há volta. Vai descobrir tudo. Seu pai morreu para proteger a verdade sobre quem você é. E, quando souber, eles nunca mais vão parar de te caçar. Olhei nos olhos dele. Fui caçada a vida inteira sem saber o motivo. Está na hora de descobrir o que há em mim que eles tanto querem controlar. Gabriel assentiu. Saí do carro. A porta do bunker se abriu com um gemido metálico, como se estivesse despertando de décadas de silêncio. E naquele momento, percebi que aquilo não era o fim da minha vida. Era o começo da verdadeira. A porta se fechou atrás de nós com um som pesado, profundo, como o batimento de algo antigo. O ar lá dentro era frio, intocado, como se aquele lugar tivesse esperado, não por qualquer pessoa, mas especificamente por mim. Gabriel caminhava com segurança por um longo corredor cercado por portas de aço. Eu o segui em silêncio, cada passo mais denso que o anterior. Quanto mais avançávamos, mais forte era a sensação que crescia no meu peito. Não era medo, nem ansiedade. Era reconhecimento. Meu corpo conhecia aquele lugar, mesmo que minha mente não lembrasse. Paramos diante de uma porta de cofre com um emblema circular gravado no aço, o brasão da família Rovan. Meu pai já havia me mostrado um desenho daquilo, dizendo que era de ancestrais distantes. Agora eu sabia a verdade. Não era herança. Era designação. Gabriel apontou para um pequeno painel na parede. Seu DNA vai abrir este cofre, disse. Como você sabe disso? Perguntei. Porque seu pai me disse. O cofre só reconhece o sangue dele. E você é a última. A última. Percebi que não estava apenas abrindo uma porta, mas o último segredo da minha família. Coloquei a palma da mão sobre o scanner. Um pulso de luz percorreu minha pele. O cofre emitiu um som suave e começou a girar lentamente até se abrir. Um ar frio saiu de dentro, trazendo consigo um cheiro familiar, papel antigo, lembrança e lar. O espaço era circular, cercado por prateleiras cheias de caixas pretas, cada uma marcada com códigos. E, no fundo, a verdade esperava por mim, asterisco 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 no centro da sala havia um pedestal de vidro. E sobre ele, protegido por uma cápsula transparente, estava um único caderno de capa de couro. O diário do meu pai. Com as mãos trêmulas, levantei a proteção e abri na página marcada. Havia uma carta endereçada a mim, escrita com a caligrafia que eu jamais esqueceria. Minha filha, se você está lendo isso, é porque as mentiras ao redor da sua vida finalmente foram desmascaradas. Mas o que você precisa saber, acima de tudo, é o seguinte: você nunca foi um acidente. Nunca foi propriedade de ninguém. Você foi a primeira prova bem-sucedida de que a imunidade humana pode evoluir naturalmente. Eles não criaram você. Você nasceu com o que eles passaram décadas tentando fabricar. O poder não vem do que fizeram com você. Vem do que você já é. Você é o futuro que eles temem. Fechei os olhos enquanto as lágrimas borravam a tinta. Meu pai não morreu apenas para me proteger. Ele morreu para proteger o que eu representava. Não uma arma, mas uma esperança. Na página seguinte havia uma última instrução. Há uma decisão que só você pode tomar. No fim deste cofre está o terminal de controle principal.
Um comando dará a eles o que sempre quiseram, sua rendição. O outro libertará todos os documentos classificados ligados à iniciativa Rovan para o público. Depois da sua escolha, o mundo nunca mais será o mesmo. Olhei para Gabriel. Ele não tentou me influenciar. Apenas disse: seu pai confiou que você decidiria, não como um experimento, mas como um ser humano. Minhas pernas pesaram enquanto me aproximava do terminal. 2 botões brilhavam sob o vidro. Protocolo de aquisição, que significava rendição. Protocolo de revelação, que exporia tudo ao mundo. Se eu escolhesse o primeiro, talvez sobrevivesse, mas perderia minha liberdade e a verdade. Se escolhesse o segundo, enfrentaria pessoas poderosas, capazes de matar para esconder esse segredo. Pressionei o segundo botão. Um som grave ecoou pela câmara. Um contador surgiu na tela. Dados começaram a ser enviados para canais seguros programados pelo meu pai, provas, nomes, registros financeiros, tudo fluindo para a mídia global, criptografado, mas rastreável. Não havia mais volta. Gabriel respirou fundo. Está feito, disse. Você acabou de mudar o mundo. De repente, alarmes soaram. Eles nos tinham encontrado. Nosso tempo havia acabado. Mas eu não sentia mais medo. Pela primeira vez na vida, não estava me escondendo atrás da falsa segurança. Eu estava de pé, na luz da verdade. Precisamos sair agora, gritou Gabriel. Corremos pelo túnel de saída enquanto as últimas palavras do meu pai ecoavam na minha mente: você não nasceu para ser controlada. Você nasceu para revelar o que o controle realmente é. Emergimos na noite fria. Helicópteros rugiam acima de nós. Fachos de luz cortavam as árvores. Mas eu já não os via como caçadores. Eu os via como a primeira linha de uma mentira prestes a morrer. E eu não estava mais fugindo. Eu estava liderando a luta contra eles. Porque eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava me tornando o que meu pai sempre acreditou que eu seria, não um experimento, não uma vítima, mas o começo de algo totalmente novo. Se você acredita que a verdade nunca deve ser escondida, não importa o quão poderosos sejam aqueles que tentam enterrá-la, inscreva-se agora e comente de onde está assistindo. Porque esta história não é o fim.